Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa, Escola da Fé. Uma alegria, podemos trazer até você um pouco daquilo que está no coração da igreja, aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja. Desde aquilo que Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos, né? Está lá no capítulo 16 de São João, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Essa toda a verdade é exatamente isso que a igreja guardou nesses 2000 anos, pela inspiração do Espírito Santo, né? E que nós queremos aqui, um pouco de cada semana, de cada vez, trazer para vocês, ok? Vamos rezar pedindo ao Senhor a luz do Divino Espírito Santo para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazeis, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, o que é que nós vamos conversar hoje? Quero conversar sobre um outro assunto interessante também no começo da história da igreja, que deu muita dor de cabeça para a igreja, as heresias. As primeiras heresias que aconteceram na história da igreja, ok? Para a gente ver como a igreja lutou, como a igreja sofreu para enfrentar tudo isso, ok? Antes eu quero só dizer a você que você pode enviar sua participação para nós de várias maneiras. Temos aqui o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. Temos o twitter.com/Escola da Fé. Temos o telefone para o seu contato, que também é o WhatsApp hoje, né? O 12 31 86 2600, ok? E você sabe que a Canção Nova também tem uma quantidade de livros muito bons, né? Que ajudam a gente a crescer na nossa fé. E você pode adquirir esses livros aí, ligando para o telefone que eu já dei, né? E adquirindo esses livros aí, ou então é você entrar no site loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com, você vai encontrar aí também, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje, né, sobre as primeiras heresias que deram muito trabalho para a igreja, né? Vai aparecer aqui nos nossos slides, eu vou colocar aí uma série de slides aí, né? Jesus disse para os apóstolos, né, bem lá, no começo da evangelização, no Sermão da Montanha, Jesus disse claro para os apóstolos, né? Cuidado com os falsos pastores. Eles vêm a vós vestidos de ovelhas, mas são lobos arrebatadores. Veja, Jesus avisou logo no começo. Haverá heresias, né? Então pode passar para nós aí, por favor. Então, vejam bem, o Catecismo da Igreja Católica diz uma coisa fundamental. Ele diz assim: a salvação está na verdade. Parágrafo 851. A salvação está na verdade. Isso quer dizer que a perdição está na mentira. E você sabe o seguinte: Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Ensinar-vos-á toda a verdade. Ele fala para os apóstolos 3 vezes isso na Santa Ceia. E ele chama o demônio de o pai da mentira. Ele, quando mente, ele fala daquilo que lhe é próprio de Jesus. Então, veja, no mundo há 2 realidades, a mentira do demônio e a verdade do Espírito Santo. A gente tem que escolher com segurança o que vai seguir. A mentira, o que é? É a heresia.
é a falsificação da fé, da doutrina. A verdade é aquilo que o Espírito Santo traz. Então, Jesus disse, olha lá, guardai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15. E aí São Paulo diz uma coisa muito interessante, na primeira carta dele, capítulo 11 de Coríntios, versículo 19. Convém que haja hereges para que se possam conhecer os verdadeiros fiéis. Por que Deus, então, permite a heresia? Para saber de fato quem é dele. Porque você só é conhecido quando você passa por uma prova. Por que o sujeito, para exercer um cargo público, tem que passar num concurso? Porque ele tem que provar que ele é bom naquilo ali. Entendeu? Eu costumava dizer para os alunos da faculdade, prova que não prova não é prova. Os alunos falam, o senhor vai dar prova difícil? Eu digo, vou. Não gostava muito, não. Eu digo, não é difícil, não, é justa. Porque prova que não prova, se eu der uma prova fácil, todo mundo tirar 10, e aí? Que eu vou saber quem sabe, quem que não sabe a matéria? Não, eu preciso saber quem sabe e quem não sabe. Porque quem sabe vai ser aprovado, quem não sabe não vai ser aprovado, vai ser reprovado. A heresia, Deus permite entrar na história da igreja por isso, porque a heresia, ela testa a fé dos fiéis. Diante da heresia é que se decide quem é por Deus e quem é contra Deus. Entenderam? Então vamos lá. Pode passar. Vejam, São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vejam como é que... eu queria lembrar uma coisa aqui antes. São Paulo escreveu 2 cartas pastorais, uma para Timóteo e outra para Tito. 2 para Timóteo e uma para Tito. Porque esses 2, Timóteo e Tito, eles foram o quê? 2 bispos que São Paulo sagrou. Colocou Timóteo na cidade importantíssima de Éfeso, que tinha na época 300 mil pessoas, era a capital da província romana da Ásia Menor. Ali tinha até um templo do imperador romano, que era considerado um deus para ele, né, Trajano. E ali foi morar São João com Nossa Senhora, porque São João foi evangelizar aquela cidade. Dali saía muita gente para todos os lugares, né? Então, São Paulo escreveu para Timóteo e Tito ele colocou lá numa ilha do Mediterrâneo, a ilha de Creta, para ser bispo ali. Então, São Paulo escreve para Timóteo e Tito e dá muitas recomendações, seguinte, guardem a doutrina. São Paulo chama de sã doutrina da fé, o depósito. Timóteo, guarde o depósito. Tito, guarde o depósito. Então, é o que está aqui, ó. Primeira carta a Timóteo. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia, devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. O que eram essas doutrinas extravagantes? Eram as primeiras heresias, o gnosticismo, que já começou a entrar na história da igreja, principalmente. Ok? Então vamos lá. Depois ele fala ainda, a Timóteo, recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo. Alimenta com as palavras da fé e da sã doutrina. Até coloquei em letra maiúscula aqui, sã doutrina, doutrina sadia, né? Que até agora seguistes com exatidão. Então vocês estão vendo como é que São Paulo se preocupava com a sã doutrina, com a verdade que salva, e recomendava para Timóteo e para Tito. Vamos ver mais. Olha aqui. Ainda para Timóteo, na segunda carta, guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo. Porque essa virtude do Espírito Santo é muito importante a gente entender. A heresia engana muita gente. Às vezes enganava até gente santa, mas depois, com os olhos do Espírito Santo, os santos enxergam a mentira que está escondida ali. Porque o Papa Bento XVI, ele dizia assim, que a heresia é assim, um núcleo de verdade, mas encapada com uma mentira. Ok? Então, por exemplo, um exemplo recente, teologia da libertação de cunho marxista. Um cunho de verdade, um núcleo de verdade, a defesa do pobre, claro, quem que não quer a defesa do pobre, do oprimido? Mas só que aí vem encapado com uma mentira. Vamos usar o marxismo.
a luta de classe, vamos jogar patrão contra empregado, vamos invadir território, vamos invadir fazenda. Opa! Essa prática a igreja não aceita. Defender o pobre, o oprimido, sim. Não tem instituição no mundo que tenha feito mais defesa do pobre do que a igreja. Basta ver os santos, né? São Camilo de Leles, São Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, São João Bosco. Esses homens e mulheres todos viveram para os pobres, mas nunca aceitaram uma praxis marxista, comunista, de jogar irmão contra irmão, luta de classe, não. Então, e outra coisa que Santo Agostinho dizia, o herege é alguém muito inteligente, porque só uma pessoa inteligente consegue engendrar uma heresia que consegue enganar muita gente. Então, os hereges são famosos, patriarcas de Constantinopla, presbíteros importantes, bispos importantes, nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. A sã doutrina, recomendada a São Tito. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, a carta a Timóteo. Então, veja que a Timóteo e a Tito, Paulo insistia nisso, tá? Ok. Santo Agostinho, como eu já coloquei, diz que os hereges são homens de mentes brilhantes. Por isso que é difícil vencer as heresias, porque as heresias são de gente brilhante, de cabeça. Por exemplo, o gnosticismo, a igreja teve um trabalho violento para vencer. O arianismo, nossa, 4 séculos. Mas vamos lá, vamos em frente. Santo Hipólito de Roma, que viveu de 160 a 235, embora morresse mártir, se fez o primeiro antipapa da igreja. Olha que interessante. Ele foi um antipapa, algo totalmente errado, mas depois acabou morrendo mártir e santo da igreja. Rompeu com os papas São Calixto I, rompeu com Santo Urbano e São Ponciano, porque não os achava suficientemente enérgicos. O que acontecia com Santo Hipólito de Roma? Ele achava o seguinte, que a igreja não podia perdoar, por exemplo, a pessoa que, diante da ameaça do martírio, fugiu, apostatou. Mas depois a pessoa se arrependia, pedia perdão, e os papas aceitavam. O Papa, por exemplo, São Calixto, Santo Urbano I, aceitavam. Não há pecado que não possa ser perdoado se a pessoa se arrependeu. Só que alguns, no começo da igreja, não aceitavam. Por exemplo, Novaciano, Donato, foram hereges que não aceitaram isso. Veja como é que a palavra do Papa é importantíssima, né? Mas sempre vencia o perdão, a misericórdia nesses casos. Mas olha que coisa interessante que aconteceu com Santo Hipólito de Roma. Ele e o Papa Ponciano, eles foram exilados, né, lá para a Cilícia, e os dois morreram mártir, juntos. Brigaram, o Santo Hipólito derrubando Ponciano, mas depois eles morreram juntos, mártir, e os dois foram canonizados pela igreja. Então veja como é que a verdade nem sempre é fácil de ser encontrada, né? Às vezes até os grandes homens da igreja se enganavam durante um tempo, mas depois percebiam, com a luz dos olhos do Espírito Santo, onde é que estava a verdade. É interessante. Vamos ver mais. No mesmo erro caiu o sacerdote, que se tornou também antipapa, Novaciano, em Roma, no ano 231, e depois Donato, uma heresia que se chamou de donatismo, no tempo de Santo Agostinho, que foi, inclusive, vencida com um trabalho muito grande de Santo Agostinho. Então, esses homens, Novaciano, Donato, eles eram assim, extremamente enérgicos. Queriam uma igreja só de santos. Mas acontece que a igreja não é só de santos. Então, os grandes homens como Santo Agostinho, os papas foram entendendo o seguinte, não, a igreja não é só de santos. Na igreja você tem joio e trigo. Mas a separação vai ser só no final dos tempos. A igreja é como aquela rede, Jesus comparou, que ela entra lá no mar e traz peixe bom e também traz peixe ruim. Essa rede quem que é? Simboliza a igreja, a pesca, então vem de tudo, né? E aí você tem que fazer a escolha, né? Mas isso só Deus pode fazer. Muito bem, vamos em frente. A primeira heresia que surgiu
assim, que deu muito trabalho para a igreja, né, foi o chamado, uma das primeiras, né? Antes dela tem o gnosticismo, que a gente vai falar depois, mas o milenarismo, né? O milenarismo foi uma heresia que dizia o seguinte, afirmava, baseado no Apocalipse, aqueles 1000 anos lá do Apocalipse, né, que Jesus em pessoa reinaria durante 1000 anos, juntamente com os justos, e que esses então gozariam de 1000 delícias aqui na terra, junto com Jesus, para depois se realizar o juízo final. Era o chamado milenarismo grosseiro, como se Jesus viesse primeiro, vivesse aqui 1000 anos, e depois, e aí nesse 1000 anos seria um tempo só de delícias, de prazeres, e depois, né, é que viria o juízo final, né? Os padres da igreja condenaram e os papas condenaram. Olha aqui, né? Os papas Vítor, e olha o período, 189 a 199, Papa Zeferino, né? Final do segundo século. E depois, mais tarde, o Papa Dámaso, São Dámaso, lá já no século IV, condenaram esse milenarismo grosseiro, né? Ok? Mas depois teve um outro tipo de milenarismo, chamado milenarismo espiritual. Coloca aí. Houve um chamado milenarismo espiritual, ou assim mitigado, aliviado, né, que dizia o seguinte, e inclusive foi aceito por vários padres da igreja, até escritores da igreja. São Justino aceitava, foi mártir, doutor da igreja. Santo Irineu também aceitava. Tertuliano, Lactâncio, que era um poeta cristão, né? São Metódio de Olimpo, 300. Vejam, santos que aceitaram esse milenarismo espiritual. O que seria esse milenarismo espiritual? Ele seria o seguinte: o Cristo viria ao mundo, à terra, viveria aqui 1000 anos, né? Não seria aqueles 1000 anos de prazeres, de tudo, e depois é que haveria o juízo final, né? Bom, mas a igreja, de certa forma, também não aceitou isso. A gente pode ver o seguinte, no próximo slide, por favor. A Santa Sé, em 1944, colocou esse pronunciamento. O sistema dito milenarismo mitigado, esse milenarismo aliviado, né, não pode ser ensinado sem perigo para a fé. Então, a igreja não aceita. Não pode ser ensinado sem perigo, então é perigoso, né? Está lá na Ata Apostólica Sedes 36. Essa Ata Apostólica Sedes é um documento do Vaticano que contém todas as duas decisões de concílios e tudo mais, ok? Bom, Dom Estevão Bittencourt, de saudosa memória e lembrança, né? Vocês estão vendo aí a fotinho dele aqui, já esteve aqui comigo uma vez na Escola da Fé, já faleceu, né? Dom Estevão Bittencourt dizia o seguinte, né? Porque a interpretação errada que se dava lá ao Apocalipse, naquela questão dos 1000 anos, era a questão da primeira ressurreição e de uma segunda ressurreição, né? Então, Santo Agostinho explica o que Dom Estevão explica aqui para nós. Ele diz assim, a primeira ressurreição, que aparece lá em Apocalipse 25, né, é a que São João fala no capítulo 5 dele, versículo 25. É a ressurreição batismal. Ou seja, quando a gente renasce para a vida espiritual. Então está escrito lá, em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Isso está lá no Evangelho de São João. Então, isso seria aquela primeira ressurreição lá que o Apocalipse fala, segundo Santo Agostinho, e a igreja reconhece, ok? Depois, a segunda ressurreição, que aparece lá em Apocalipse 20, 13, identifica-se com a ressurreição corporal. Então, a ressurreição quando Cristo voltar. A que se refere São João em 5, 28 e 29. Essa que está aqui, olha, a citação está aqui. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, é a segunda ressurreição.
Então, entre aqueles 1000 anos, né, a interpretação de Santo Agostinho Deus e que a igreja aceitou, vencendo inclusive a interpretação dos primeiros padres da igreja dos primeiros séculos, né? Como citei, Santo Irineu, São Justino, Metódio de Olímpia, etc. Então, entre os 1000 anos da primeira ressurreição e a segunda, a primeira seria o quê? A ressurreição do batismo, a segunda a ressurreição na segunda vinda de Cristo. Essa é a interpretação que ele... E os 1000 anos, a igreja não interpreta como 1000 anos, aritmeticamente. Não, o 1000 para o judeu era um tempo longo. Às vezes a gente fala assim, já fiz esse negócio aqui mais de 1000 vezes, não deu certo. Você não fez 1000 vezes. É um modo de falar. Está aí. Era a interpretação dos 1000 anos também da Bíblia. Vamos lá? Bom, então entra a ressurreição batismal. A ressurreição para a vida nova em Cristo, que se torna filho de Deus pelo batismo. E a ressurreição corporal, o apóstolo coloca um reino de Cristo milenar, esses 1000 anos, sobre a terra, estando Satanás acorrentado. Está lá no Apocalipse, não é? Esse milênio significa o quê? Ensina a igreja, o tempo da igreja. Então, o tempo da igreja é o tempo da nossa primeira ressurreição até a vinda de Cristo. Um tempo de vitória de Cristo sobre o pecado. Então, esses 1000 anos aí, como a igreja entende isso? O tempo da igreja, né? Os apóstolos falam, nós já estamos nos últimos tempos. O que é esses últimos tempos? O tempo da igreja. Ou seja, o tempo da salvação. O catecismo fala, já está decretada a salvação da humanidade. Quem viver de acordo com o Evangelho de Cristo vai ser salvo. Então, o tempo da igreja, entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. No fim dos 1000 anos do Apocalipse, né? Ou seja, no fim da história da igreja, dar-se-á o assalto final de Satanás contra os membros da igreja. Isso está lá no parágrafo 675 do Catecismo, muito bem claro. O que diz esse parágrafo 675 da igreja? Ele tem um título assim, a derradeira aprovação da igreja. Então, Cristo falou, o Apocalipse repete, antes do Cristo voltar, a igreja vai passar pela pior provação. E essa provação tem muito cheiro de sedução, né? Quando o catecismo fala disso, né? Ele diz assim, no parágrafo 675, o catecismo diz assim, que essa aprovação, Jesus tinha falado, né, que essa aprovação é tão grande que seria capaz de enganar até os eleitos. Eu quero até ler aqui, diz assim, antes do advento de Cristo, está aqui, pedi para um dos câmeras dar um close aqui, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, o que vai ser essa aprovação final? Uma aprovação que vai abalar a fé, ou seja, tem cheiro de apostasia, as pessoas vão negar a fé. E ele continua assim, a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, desvendará o mistério da iniquidade, o mistério do homem do mal, que vai tentar seduzir muita gente, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. O que vai ser essa sedução? O homem da iniquidade, né? Que não necessariamente pode ser um homem só, mas um sistema, chegará oferecendo para você tudo de bom. Olha, vai haver um governo mundial, não vai haver mais guerra entre as nações, não vai haver mais falta de comida para ninguém, vai ser só paz e bonança, ok? Haverá um exército mundial que não vai deixar haver mais conflito entre ninguém, à custa da apostasia. Então, veja, ele coloca aqui, a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo. Haverá um falso messianismo, tá certo? Em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Ou seja, qual é essa aprovação que a igreja vai sofrer antes do Cristo voltar? Uma tentação muito forte
de nós queremos abandonar a fé para seguir um Messias falso, um sistema falso, que vai prometer mundos e fundos, mas você tem que deixar a sua fé. Se você não deixar a sua fé, você não pode entrar nesse sistema. Então, é o que explica para nós aqui, né, o Apocalipse, tá certo? E aí, mas o Senhor Jesus virá na sua glória, e os mortos ressuscitarão para o juízo universal. A segunda morte, de que fala o Apocalipse 20, versículo 6, né, é a morte espiritual, ou a ruína definitiva no inferno. Então, São Tomás de Aquino explica isso também, dizendo assim, há dois tipos de morte. A primeira morte é quando a gente morre aqui, o corpo separa-se da alma. A segunda morte é quando a alma separa-se de Deus. Essa é que é a pior. Porque aí a alma separada de Deus é o inferno. Entende? Então, é preciso entender bem essa conceituação do Apocalipse. Aqui, eu coloco um pouco porque isso entrou aí nessas heresias, né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e rapidinho nós voltaremos. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre as primeiras heresias que surgiram na história da igreja, que deram muito trabalho para a igreja, mas que ajudaram a igreja a conhecer melhor a verdade, né? Porque a teologia estava nascendo, então, de certa forma, era compreensível que houvesse muitas dúvidas, mas aí o Espírito Santo vai guiando a igreja, vai ensinando para a igreja, através dos concílios da igreja, a igreja vai encontrando o caminho da verdade. Muito bem, eu só quero lembrar que, se você quiser assistir algum dos programas anteriores da Canção Nova, é só você acessar aí tv.cançãonova.com/programa, tv.cançãonova.com/programa, e aí você escolhe qual é o programa que você quer rever, que já passou aí na televisão, ok? Muito bem, e aí nós lembrando você também que a Canção Nova depende da sua contribuição para poder tocar esse verdadeiro mutirão de evangelização. Eu gosto de usar essa palavra, é como se fosse um mutirão de evangelização que a Canção Nova faz no Brasil e fora do Brasil, viu? Portugal e muitos outros lugares recebem aí a Canção Nova. Bom, eu acabei de comentar um assunto aqui sobre o milenarismo, tal, interpretação do Apocalipse, tal. Eu queria indicar aqui alguns livros que você pode aprofundar esse assunto. Dom Henrique Soares escreveu um livro que ele chamou de Escatologia, né? Tem aqui publicado aqui por nós, Escatologia, o fim do mundo. Dom Henrique Soares explica isso com detalhe. Esse livro, O Cristão Diante da Morte, é um livro que eu escrevi para falar de todas essas coisas que são os últimos acontecimentos, né? A teologia chama de novíssimos, ou também de escatologia, os últimos acontecimentos, a morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? E novos céus e nova terra. Então, o que a igreja nos ensina está colocado aqui. E eu queria mostrar ainda um pequeno livro que eu fiz sobre o Apocalipse. Aquilo que eu aprendi com Dom Estevão Bittencourt, aprendi com os santos, com os doutores da igreja, resumido nesse livrinho, porque não é fácil entender o Apocalipse, né? Então, a gente tem que aprender com realmente gente que sabe, né? E aproveito para mostrar também, né? Por que não basta só a Bíblia para nós cristãos? Porque a igreja, ela seguia pela Bíblia, mas também pela tradição apostólica. Muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Por que não basta só a Bíblia, né? E depois também, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Sabe, eu coloco essas coisas porque não é fácil de entender certas coisas na Bíblia. O próprio São Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 3, ou na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, São Pedro fala que tem coisas difíceis nas cartas de São Paulo, difíceis de compreender, que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria condenação, diz São Pedro. Isso é muito sério. Então, se São Pedro achava difícil entender certas coisas das cartas de São Paulo, eles que conversavam, que falavam a mesma língua, viviam no mesmo ambiente, imagina para nós certas coisas.
Então, a gente tem que seguir a orientação da igreja, senão a gente pode se enganar. Então, uma heresia que deu muito trabalho para a igreja foi o gnosticismo. A palavra gnose quer dizer conhecimento. Então, é uma heresia que surgiu logo no começo da história da igreja e que nós vamos ver São Pedro combatendo, São Paulo combatendo e São João combatendo, sim. Logo no primeiro século, essa heresia já perturbou a vida da igreja. O que era essa heresia? Vamos ver. Não é muito fácil de entender, mas eu vou tentar aqui explicar alguma coisa. Era uma espécie de um conhecimento que leva à salvação. Então, a salvação, o grande erro do gnosticismo, a salvação não é o Cristo encarnado que morre, ressuscita e nos salva. Não, a salvação vem por um conhecimento profundo, meio secreto, que só alguns especiais, iluminados recebem. Ou seja, foi uma forma de racionalismo que entrou na igreja e que hoje acontece um pouco também, de maneira aí um pouco disfarçada. Tá? Então, de fundo dualista. O que era esse fundo dualista? Os gnósticos acreditavam em dois deuses, porque o grande problema no começo da igreja era o seguinte: de onde é que vem o mal? Santo Agostinho se degladiava. De onde é que vem o mal? Se o mundo é bonito, a natureza é bela, de onde é que vem o mal? A doença, a morte, o pecado, o assassinato. Né? Aí surgiu essa heresia. É porque existem dois deuses. Um Deus bom que só criou coisas espirituais, e um Deus mau que criou tudo que é material. Era aquele Deus vingativo do Antigo Testamento. Opa, primeiro que não existe dois deuses. E só existe um Deus e Deus é bom. Então, esse aspecto dualista, essa crença de dois deuses. E aí tinha consequências terríveis, porque se o que criou as coisas materiais é um Deus mau, então tudo que é material deve ser rejeitado. É por isso que também os gregos rejeitavam o corpo humano, achavam que o corpo era uma coisa triste, uma cadeia para o espírito. Né? E vamos ver por exemplo, religiões orientais que querem sacrificar o corpo para que seja libertada o espírito, né? que é Deus, aí é o panteísmo, né? Isso entrou na igreja. E fazia o quê? Desprezava a redenção em Jesus Cristo. Então, isso matava o cristianismo na raiz. Por isso que a igreja teve que reagir fortemente. Né? Então, tinha de fundo dualista, nascida no mundo grego e penetrou no cristianismo. Negava que Jesus tivesse se encarnado de fato, uma vez que considerava a matéria má, como eu já expliquei. Desta forma, anulava-se a obra redentora de Cristo. Esse foi o grande perigo do gnosticismo. Pode passar. São Pedro, São Paulo e São João enfrentaram já no primeiro século, e depois Santo Irineu, que escreveu aquele livro, um livro inteiro, contra as heresias, Adversus Hereses. Foi publicado pela editora Paulus, na coleção patrística, vale a pena ler. Santo Irineu se debruçou em cima disso para enfrentar o gnosticismo. Né? E ele até dizia uma coisa interessante, ele dizia: olha, é tão difícil acabar com o gnosticismo, porque os gnósticos eles eram inteligentes, como eu já falei aqui, todos os hereges são inteligentes, tinha várias facetas. Então, Santo Irineu dizia assim: é como se eu tivesse que pegar uma fera numa floresta, e a fera se esconde atrás de uma árvore, eu cortei essa árvore, ela se esconde atrás de uma outra árvore, eu cortei a outra árvore. Aí Santo Irineu diz assim: foi preciso cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera. Ou seja, ele precisou eliminar cada segmento do gnosticismo, que havia muitos, um tal de Cerinto, Marcião e etc. Cada um tinha perto de uma escola, mas com o mesmo erro crasso. Mas Santo Irineu foi o grande vencedor. Santo Agostinho também batalhou contra isso, e outro. Santo Agostinho ele foi maniqueísta. O maniqueísmo era uma forma de gnose, que Santo Agostinho acreditava também nessa questão de dois deuses. Era dualista também. Só que depois de 9 anos de maniqueísta, Santo Agostinho se converteu ao cristianismo, encontrando a verdade, né, no Evangelho. Bom, depois vamos relembrar aqui algumas advertências dos apóstolos que se referiram a essa heresia
né, que inclusive proibiu o casamento. Por que os gnósticos queriam proibir o casamento? Porque o casamento gerava uma vida, e uma vida é algo material. Então, gente, é terrível. Essa heresia, ela ressurgiu lá no século XI, século XII, e foi a grande causa da Inquisição. Porque esses hereges que se chamavam cátaros na época da Inquisição, eles chegavam a matar uma mulher grávida apunhalando no ventre. Por quê? Porque, segundo essa heresia dos cátaros, ela trazia ali uma obra do mal, que era uma criança. Sabe? Isso teve repercussões tremendas no século XII, XIII, e acabou gerando a própria Inquisição. Mas isso aí é uma outra história. Vamos em frente. Passa aí, Ana, para nós. Olha o que São Paulo diz a Timóteo, exatamente se referindo ao gnosticismo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé. Isso vale para todos os tempos, né? Dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. Que doutrinas diabólicas é essa que São Paulo está falando? Lá no primeiro século. Proíbem o casamento. Eram os gnósticos. Assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graça. O alimento também é material, o alimento também é ruim. Então eles faziam uma espécie de um jejum, alguns chegavam até o que eles chamavam de endura, que era o suicídio. Por quê? Porque o importante é se libertar da matéria, do corpo, né? Tomar as graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então, São Paulo já combatia o gnosticismo. Pode passar. A gnose, né, que quer dizer conhecimento, a base dessa heresia, é um sincretismo que funde as religiões orientais, da mística grega e da revelação judeu-cristã. Misturou tudo. Hoje tem cheiro de nova era, sabe? Nova era hoje o que é? É uma síntese de tudo que é religião. Você coloca um pouco de cada religião num liquidificador, bate, e você tem aí um suco de religiões. Só que você tem que abrir mão da sua, porque você tem que considerar que todas são verdadeiras, né? Muito bem. E que tentou envolver o cristianismo nessa mistura, ameaçando a pureza da fé cristã nos primeiros séculos. Gente, essas coisas eu não tirei da minha cabeça, não. Sabe, nesse primeiro volume que eu escrevi aqui de História da Igreja, qual é que é? É esse primeiro aqui, História da Igreja, o primeiro volume. Aqui tem um tratado sobre as heresias, as primeiras, assim, bem detalhado. Esse assunto que a gente está fazendo aqui de maneira bem rápida, tá? Isso aí pode ser visto depois aí com quem quiser aprofundar nisso. Pode passar, Ana. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, São Paulo diz assim: há uma advertência para que evite as contradições de uma falsa gnose. São Paulo escreve, inclusive, em grego, pseudônimos gnoses, pseudo que é falsa, né? É um falso conhecimento que leva à verdade, né? Ou seja, foi uma aberração da inteligência, dizem alguns autores, né? É, na verdade, um mundo estranho, complexo, esotérico, onde o racionalismo não só supera a revelação, mas elimina a revelação. Por isso que a igreja teve que combater vivamente. Quem quiser estudar profundamente o que foi o gnosticismo, leia a obra de Santo Irineu, Adversos Hereges, traduzido em português pela editora Paulus, né? Contra as heresias. É um volume aí de 600 páginas, em que Santo Irineu desdobra tudo isso maravilhosamente. Pode passar? Bom, o gnosticismo procurava esclarecer a origem do homem para que ele encontrasse o caminho da libertação do seu espírito. Onde é que veio o homem? Como é que ele vai se libertar disso? Desvalorizava a matéria e o corpo, como eu já expliquei, gerando como consequência uma ascese severa contra o corpo. Aquilo que eu já falei, o corpo não presta, então eu tenho que macerar esse corpo. Eu tenho que fazer jejuns pesadíssimos, eu tenho que eliminar esse corpo para libertar o espírito, né? Por outro lado, caía em uma permissividade moral sem freios. Já que o corpo seria passageiro
e não teria importância. Agora, olha que coisa impressionante. De um lado, fazia uma ascese terrivelmente pesada, mas do outro lado, bom, já que esse corpo não presta, então eu posso entregar esse corpo à orgia sexual, porque não tem problema nenhum, o corpo não presta mesmo. Olha que coisa de louco. De um lado, queria uma penitência tremenda sobre o corpo, chegando a fazer a tal de endura. O que era essa endura, gente? Na época, por exemplo, do século XII, XIII, que isso ressurgiu, esses gnósticos, que eram chamados de cátaros, eles ingeriam vidro em pó para morrer. Ou alguns se jogavam em água gelada no inverno para adquirir uma pneumonia tal e morrer. Por quê? Porque tem que matar esse corpo. Entende? Era o conceito da gnose. Né? Pode passar. Então, a heresia gnóstica buscava o conhecimento de Deus só pela razão, não pela revelação. Ok? Pela inteligência. Considerava a revelação de Deus como uma espécie de graça misteriosa concedida por meio da inteligência. Então, a revelação vem não de Deus para nós, não, a inteligência chega na revelação. É o racionalismo. O que anula o papel fundamental de Cristo e da igreja, da oração, dos sacramentos. Por isso, esses gnósticos dentro da igreja eram contra a oração, eram contra os sacramentos. Por quê? Porque não é a revelação e a graça de Deus que salva. Não, o que salva é a minha inteligência. Na verdade, é um conflito falso entre a fé e a razão. A fé e a razão são irmãs. A fé ajuda a razão ajuda a fé. Mas não desse jeito que está aqui, que eles empregavam. Né? Pode passar. Bom, por consequência de toda essa cultura errada, né, rejeitavam o pecado original e que Deus bom pudesse ter criado esse mundo material mal. Por que rejeitavam o pecado original? Como é que um Deus que é bom, ele criou, né, o mal? Não, o mal foi criado por um Deus mau. Então rejeitavam o conceito de pecado original. Segundo essa doutrina, no meio dessas classes que eles consideravam que existisse, né, os que eles chamavam de, esses espíritos que eles chamavam de eon, né, e um demiurgo, usavam essa expressão, né, eles consideravam o seguinte: um desses espíritos criados pelo Deus bom, um espírito importante, que eles chamavam de eon ou demiurgo, esse espírito importante, ele cometeu uma falta contra o Deus bom. Tentou igualar-se a Deus e aí foi expulso do mundo espiritual e obrigado a viver com a sua descendência no universo, eles chamavam de um universo intermédio, por castigo. Era assim uma explicação que queriam dar para o problema do pecado dos anjos. Ah, foi um espírito lá bom que se rebelou contra o Deus bom. Então, o que esse Deus bom fez com esse espírito? Encarnou esse espírito como um castigo. Prendeu esse espírito na matéria como um castigo, como se fosse uma prisão. Passa aí, Ana. Então, toda a revelação realizada por Cristo era substituída apenas por uma libertação da alma dos prazeres e das satisfações do mundo material, mas não acreditavam numa redenção por Jesus Cristo a partir da sua morte e ressurreição. Ok? Já que não existe o pecado original, para eles, para que redenção? O Catecismo da Igreja fala bem claro. O reverso do pecado original é a salvação que Cristo veio trazer. Se não existe um, não precisa existir o outro. Então, isso para dar uma ideia do seguinte. Agora, vejam bem, esses dias o Papa Francisco falou que tem duas heresias que estão retornando na atualidade. O que ele citou? Citou exatamente isso. Citou o gnosticismo como uma delas que está retornando. Ou seja, não é Deus que me salva, não é Cristo que me salva, não, o homem se salva. Eu sou a minha salvação, é a autossalvação. Só o cristianismo, vejam bem, só o cristianismo é que ensina que o homem não se salva sozinho. A salvação é Deus que traz para nós. E ela é gratuita. Cristo morreu na cruz por nós
gratuitamente. Por isso que a criança é batizada, ela não tem culpa nenhuma, não tem que confessar pecado nenhum. É gratuito a salvação. É muito importante essa questão do gnosticismo. Pode passar. Né? Bom, um dos gnósticos chamado Cerinto, que era muito inteligente, muito importante, tinha escolas, né? Cerinto, por volta do ano 1000, na Ásia Menor, ensinava que Jesus nasceu como todos os mortais. Não houve uma encarnação do Espírito Santo em Maria, não, ele nasceu como todos os mortais, não era Deus, só batizado por João Batista, o Espírito Santo se uniu a Jesus. Mas na paixão, o Espírito Santo o deixou. Anulava-se assim a redenção. Olha a explicação que eles davam, então. Cristo nasceu como um homem qualquer. Não foi obra do Espírito Santo encarnado, um homem qualquer. Só que quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Então, ele caminhou com o Espírito Santo aí até a paixão. Mas na hora da paixão e da cruz, o Espírito Santo o deixou. Então não é mais Deus. Então não é mais Deus que morre na cruz, enquanto homem. É só um homem que morre. Então não tem condição de salvar a humanidade. Porque o que a morte de Cristo traz para nós como salvação é o fato de Cristo ser Deus. Então o valor da morte dele é um valor infinito diante da justiça divina e que consegue então resgatar todo o pecado da humanidade, que é um pecado que tem uma culpa infinita, porque fere a majestade infinita de Deus. Estão entendendo? Esse Cerinto colocou isso. Cristo é um homem comum, não é Deus. Mas esse homem comum recebe o Espírito Santo. Aí age com o Espírito Santo nele, até a paixão. Chegou na paixão, o Espírito Santo sai, ele volta a ser homem. Então o que morre na cruz é um homem, não é mais um homem que é Deus. E o nosso catecismo, o que diz? O nosso catecismo diz aqui no parágrafo 616, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, seria insuficiente para salvar a humanidade. Só um homem que fosse Deus poderia salvar a humanidade, porque somente ele poderia oferecer, né? Ele diz aqui, sua vida em sacrifício expiatório, né? Bem claro. Então, nenhum homem, parágrafo 616, mostra aqui, parágrafo 616, nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer-se em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Aí sim, porque ele é Deus. O que o Cerinto diz? Ele morreu na cruz como um simples homem. Então aí não tem salvação. Pode passar? E olha São João combatendo o gnosticismo. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora, a hora da igreja, o tempo da igreja. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha aqui, São João combatendo diretamente o gnosticismo. Quem é o anticristo que já está aqui no meio de nós? É aquele que nega a encarnação de Cristo, nega que Jesus Cristo é Deus. Vamos ver mais uma citação. Essa é da primeira carta de São João, capítulo 2. Né? Uma outra citação em que São João coloca no capítulo 3 o seguinte: nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Eles negavam a encarnação do Verbo. Tá? Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tens ouvido e já está agora no mundo. Então São João dizia que o anticristo já estava lá no mundo no tempo dele, no primeiro século. Quem é o anticristo? Abra bem o seu olho.
que São João diz? É aquele que nega que Jesus Cristo não se encarnou. É aquele que nega a divindade de Cristo, aquele que nega que Jesus Cristo possa ser o Salvador do mundo. Por isso que São Pedro, pode passar, por isso que São Pedro diz, né, que não há salvação, não há outro nome que nos foi dado debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Né? Atos 4, versículo 12. Está aí. Então, essas são as primeiras heresias que surgiram no primeiro e segundo século. Depois nós vamos ver, na próxima aula, outras heresias importantes, arianismo, né, monofisismo, etc. Tá? Mas aí, para a próxima aula. Eu quero só concluir essa nossa aula de hoje, mostrando a vocês os últimos lançamentos nossos. Né? Humildade, raiz da santidade. Sem humildade, ninguém chega à santidade, dizem os santos. E por que a raiz? Porque a raiz é escondida. Ela sustenta a planta, mas ela não aparece. Ela é escondida. Né? Depois, o exemplo da humildade, de vida, de santidade, a Virgem Maria. Então, na escola de Maria, a gente, né, aprende a humildade e todas as virtudes. Né? E a beleza de vida do Papa São João Paulo II, um livro sobre a vida do Papa São João Paulo II. O filme da vida dele é maravilhoso, mas o filme é muito resumido, né? Porque por causa da linguagem cinematográfica. Aqui, no livro, você pode ter assim, um entendimento melhor de muitos detalhes importantes da vida dele. Ok? Muito bem, uma alegria ter estado com vocês mais uma vez e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.